Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor a Tua palavra, que é viva, eficaz, poderosa, mais cortante que uma espada de 2 gumes. Senhor, que eu possa liberar sobre nós a Tua vontade, nosso desejo, nosso coração, a nossa fome e sede é para fazer a Tua vontade. Ensina-nos, Senhor, a fazer a Tua vontade, a sermos direcionados para fazer a Tua vontade. Assim nós oramos e cremos em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Por falar que a igreja é nova, né? Eu acho que nós fizemos 2 meses de igreja aqui, né? É aproximadamente isso, 2 meses. Aleluia. E a igreja tem crescido, irmãos, para a glória do Senhor Jesus, né? Na última sexta-feira, nós multiplicamos mais uma célula, né? Nós começamos aqui com 7 pessoas na casa do João e da Ricardo. Hoje, nós somos aproximadamente, sei lá, acho que 50 pessoas, 45 pessoas, né? E o Senhor tem acrescentado dia após dia. Amém? Por isso, a célula é tão importante, né? Você tem que se vincular a uma célula, estar participando de uma célula, porque isso é vida para você. Ali você pode falar, você pode receber oração, você pode compartilhar a palavra, né? Aqui no culto você compartilha a palavra? Não, você recebe, mas lá você dá. E a Bíblia fala, melhor é dar do que receber. Então o ambiente da célula é um ambiente que você é abençoado para poder compartilhar aquilo que Deus falou no seu coração. Amém? Glória a Deus. Então vamos para a palavra, né? Irmãos, muitas vezes nós percebemos muitos ensinos distorcidos na vida da igreja, né? E a gente tem que ser criterioso com o ensino da palavra, criterioso com a palavra do Senhor. Muitas vezes nós fomos ensinados a barganhar com Deus. Dê isso que você vai ser o quê? Abençoado. Dê o seu Isaac, faça um sacrifício e Deus vai te abençoar. Mas isso não tem nada a ver com o Evangelho. Por que não tem nada a ver com o Evangelho? Porque o Evangelho não tem a ver com você comprar as bênçãos de Deus. Sabe por que você não pode comprar as bênçãos de Deus? Porque as bênçãos de Deus são tão caras. Fala para o irmão que está ao seu lado, são caríssimas. São tão caras que você é pobre demais para comprá-las. E Deus é tão rico, que Ele não está disposto a vender nada. Ele não precisa. Mas o que Ele fez em Cristo? Ele dá as bênçãos dEle para você de graça. Por isso, ser abençoado hoje não tem nada a ver com barganha. Não tem nada a ver com o que você dá para fazer uma troca, uma barganha. Esse não é o princípio que Deus espera que você dê. Esse princípio é errado. E esse princípio Deus não se agrada. Então, é vão ou é vazio quando você vem trazer algo ao Senhor, ofertar algo ao Senhor, simplesmente porque você quer ser abençoado. Isso é contra a palavra, porque a palavra já nos garante que nós somos o quê? Já somos abençoados com toda a sorte. Toda a sorte é o quê? Todas as bênçãos. Todo tipo de bênção, toda a sorte de bênçãos espirituais reservadas a nós nas regiões celestiais. Você já foi abençoado, você não vai ser, você já é. Está claro isso? Tem que dizer amém, aleluia. Você dizer amém, você se apropria daquilo que você já é. Então você já foi abençoado. Você tem que andar desta maneira, se comportar dessa maneira. Porque se você não crê assim, o que você vai começar a fazer? Barganha. E muitos vão ensinar na vida da igreja, não poucos, que você tem que mesmo fazer uma barganha com Deus. Você quer que seu filho seja salvo? Faz um propósito. Opa, pera lá. Se eu quero que os meus filhos sejam salvos, eu vou orar por eles. Eu vou até mesmo jejuar por eles. Mas, deixa eu te contar uma coisa. Você não troca, não faz compra das bênçãos de Deus. Não vá com esse princípio. Vá sabendo que como filho, se você pedir, o Pai te ouve e Ele te responde. E Ele te responde a sua oração e abençoa aonde você pede. Essa é a maneira que o Evangelho nos ensina. Mas se você não entende isso, você vai fazer algo apenas mecânico, religioso. Vai fazer algo apenas porque outros estão fazendo. Ou vai fazer algo com base numa troca, né? E você tem que dar graças a Deus, glória a Deus, vou falar bem de mim aqui agora. Você não tem um pastor aqui na frente que fica te ameaçando a fazer as coisas.
Porque evangelho não é ameaça. Você não vê o Senhor Jesus ameaçando ou condenando. Muito pelo contrário. Ele espera de mim, de você, uma espontaneidade. Porque só é verdadeiro adorador quem é espontâneo para entregar algo. Então você percebe que oferta na Bíblia, ela é considerada semente. Fala comigo, semente. Mas antes de falar da oferta, eu quero te explicar outro princípio. Esse é um princípio que você vê na palavra de Deus, no Antigo Testamento principalmente. E ele permeia o Novo Testamento. O povo de Deus, ele foi liberto de Faraó e do Egito. Faraó representa quem? Satanás. O Egito representa quem? O mundo. O povo de Deus, ele foi liberto enquanto estava no Egito, através de algo que Deus os direcionou a fazer. Eu não sei se vocês lembram, mas Deus falou para que cada família pegasse um cordeiro sem mácula, sem defeito, de 1 ano, macho, e esse cordeiro deveria ficar com a família 5 dias. Depois do 5º dia, o pai da família deveria fazer algo, deveria cortar o pescoço do cordeiro, o sangue que era derramado deveria ser aplicado nas portas, do lado de fora, e esse cordeiro deveria ser assado e comido dentro da casa. Isso aqui nada mais é do que uma representação, um símbolo profético da morte do Senhor Jesus, que derramou o seu sangue por nós. E João mesmo diz que ele é o Cordeiro de Deus que faz o quê? Tira o pecado do mundo. Hoje eu e você comemos do Cordeiro e desfrutamos da obra do sangue, e está do lado de fora. Não é para que você veja, mas é para que Deus veja. Naquela noite, a Bíblia diz que aquele povo foi salvo, liberto do Egito. Naquela noite, a Bíblia fala que todos saíram do Egito, cheios de ouro, prata, pedras preciosas. E o Salmo nos diz, daqui a pouco eu vou abrir o Salmo para você ler, e o Salmo nos diz que não havia nenhum inválido entre eles. Agora preste atenção, o que esse povo era antes? Escravo no Egito, irmãos. Escravo, deixa eu te perguntar, faz serviço braçal pesado? Será que para carregar uma rocha, para carregar algo pesado, enquanto eles trabalhavam, será que um não perdia o dedo? Não perdia uma unha? Estou perdendo até o microfone enquanto eu trabalho? Será que eles não perdiam um pedaço do corpo, ou até mesmo ficavam cegos, ou mancos, ou perdiam um pedaço do pé, ou rompiam o ligamento do joelho? Se para jogar futebol hoje a gente rompe, na verdade, jogar pickleball, né? O irmão ali teve um problema de joelho jogando pickleball. Então, você percebe que eles provavelmente tinham enfermidades. Tinham velhinhos ali que já estavam, sem condição de andar, de caminhar. Mas a Bíblia fala que naquela noite, todos, vou falar novamente, todos foram curados. Curados. Agora preste atenção, se na sombra, no Antigo Testamento, teve o poder de curar a todos, quanto mais na realidade que nós temos hoje em Cristo Jesus. E hoje, inclusive, o Cordeiro de Deus é real para você e para mim. Mas não é esse ponto que eu quero ressaltar. O ponto que eu quero ressaltar aqui é que na noite da ceia, na noite da Páscoa, na noite que eles comeram do Cordeiro, eles saíram do Egito cheios de quê? Cascalho no bolso? Foi isso? Cheios de ouro, prata e pedras preciosas. Ouro, prata e pedras preciosas. Veja, vocês celebraram a ceia aqui agora? Sim ou não? Você crê que Deus te curou nesse momento? Você crê também que o Senhor também te prospera nesse momento? Pastor, mas você fica pregando o evangelho da prosperidade, é isso? Não, não creio nesse evangelho. Esse evangelho não existe. Não é o evangelho. Eu creio no evangelho de Cristo, que produz em você saúde e prosperidade.
ou o evangelho da graça de Deus, que produz em nós como resultado, como fruto, saúde. Por quê? Sua alma é transformada, isso vai afetar o seu corpo. Mas não só isso, se a sua alma também é transformada por causa do evangelho, você também vai aprender a prosperar. O Senhor vai te dar ideias, ferramentas, vai te colocar no lugar certo, na hora certa, para você avançar e prosperar. Sabe por quê? Porque Deus, Ele quer te usar para ser bênção na vida de outros. E pobre não pode ser bênção na vida de outros. Se você não tem recursos para poder ajudar outros, você não tem nem para você, como é que você vai abençoar outros? Então o alvo de Deus é te prosperar, sim. Na noite da Páscoa, então, nós vemos que eles saíram cheios de ouro, saíram milionários naquela noite, né? Mais de 1 milhão de homens, fora mulheres e crianças, saíram ricos do Egito. Foram ricos para o Egito. Saíram ricos do Egito, desculpa. Mas eles foram para onde, irmãos? Depois que eles saíram do Egito, eles foram para onde? Fala comigo, deserto. Agora preste atenção. Se você quer viver no deserto, você vai aprender a viver só com isso que eu vou dizer agora. Eu não gostaria que você vivesse no deserto. Porque o deserto não é morada, não é lugar de você morar, é lugar de você passar. Vocês estão comigo, gente? Então, a Bíblia fala que eles saíram do Egito, saíram através do Cordeiro. Quantos aqui experimentaram do Cordeiro? Então, quando saímos do mundo, nós saímos através do Cordeiro de Deus que nos tirou do mundo, que é Jesus. E Ele nos leva para um caminho, esse caminho é chamado de deserto. Mas o alvo de Deus é nos levar até onde, irmãos? Canaã, herança. Lembra disso? Herança. Preste atenção. No deserto, eles passavam fome? Não. Eles passavam sede? Tinham sede? Não, porque Deus supria eles. Então, diariamente, eles tinham suprimento da parte de Deus. Provisão. Provisão para a semana inteira? Para o dia. Pastor, quer dizer então que com Deus eu não vou ter necessidade de nada, porque Ele vai me suprir diariamente. Correto? Correto. Preste atenção agora. Mas você acha que o alvo de Deus é que você tenha provisão só para hoje? Não. Mas quem está no deserto está aprendendo a confiar em Deus. Então Ele está ensinando no deserto. E se você está no deserto, você não vai ter falta de nada, filho. Mesmo no deserto. Porque tem uma nuvem te cobrindo do calor, tem uma tocha de fogo te aquecendo no frio, porque no deserto à noite é frio. Tem água para você brotando da rocha, para você se saciar. Tem comida caindo do céu, que é uma maluquice, né? Não tinha supermercado no deserto, mas tinha comida caindo do céu. Porque havia provisão de Deus constante, diária, sobre aquele povo. Mas trazendo para a nossa realidade hoje, se nós estamos em alguma área no deserto, você vai ver provisão de Deus. E uma das maneiras que você percebe isso na palavra, é Jesus contando a respeito de Mateus capítulo 6, verso 26. Abra Mateus 6, 26. Olha o que ele diz. Mateus 6, 26. Observai as aves do céu. Você já viu as aves do céu? Você já viu alguma teceleiro? Ou alguma plantar para depois colher? Mas Jesus está falando, vamos ver a sabedoria de Deus aqui olhando para as aves do céu. Elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura você e eu não valemos mais do que muitas aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar 1 metro no curso da sua vida, um côvado no curso da sua vida? Olha que interessante. Jesus está falando aqui para nós algo. Primeira coisa, o alvo aqui é falar sobre ansiedade. Estou ficar preocupado. Porque eu não sei se você sabe, o diabo ele faz 2 coisas com você. Primeiro, ele te leva para o seu passado, para te condenar. E ele te condena para você ficar o quê? Deprimido. Você viu o que você fez? Você viu a atitude que você teve? Você viu a maneira que você agiu? Você viu o que você falou? Você viu o pecado que você cometeu? Sempre vai ficar te lembrando disso, para te fazer ficar preso no passado, e isso vai produzir em você o quê? Depressão. Quando ele não consegue fazer isso, ele vai te levar para o futuro. E lá no futuro ele vai te fazer o quê? Será que você vai conseguir?
Será que você vai conseguir suprir sua família? Cuidar da sua casa? Será que você vai conseguir trazer sustento para sua casa? Será que aquele trabalho vai dar certo? Será? Então ele te deixa ansioso, vivendo aonde? No futuro. Mas Jesus sempre vai te trazer para onde? Presente. O dia que se chama hoje, hoje, hoje. Por isso ele fala, não andeis ansiosos por coisa alguma, nem por o que é a vez de vestir ou de comer. Porque ele quer te tirar da ansiedade. E ele pega também e te tira da depressão, porque ele te tira da condenação. Ele te traz para agora. E agora o que te resta? Confiar em Deus, olhar para Deus. E ele fala, e ele usa essa parábola aqui então. E ele diz, olha os pássaros. Eles semeiam? Não. Eles colhem em celeiros? Não. Mas todo dia eles não têm comida? Sim. Quem faz isso? O Pai. O Pai dá sustento para eles diário. E você acha que se ele dá sustento para pardais, para pássaros, ele não vai te sustentar com comida? Com o que há vez de vestir e de comer? Fala assim, ele vai. Vai. Mas, veja, isso é para passarinho. Você quer viver como passarinho? Você vai viver como no deserto. Porque no deserto não se planta, nem colhe. Deus não quer que você viva como passarinho. Deus quer te ensinar um princípio. O princípio da semeadura e da colheita. Semeadura e colheita. Esse princípio existe hoje ainda no Novo Testamento, no Evangelho. Nós vemos que esse princípio, ele permeia o Novo Testamento e o Evangelho. Mas, continuando, eu falei com vocês a respeito de provisão. Mas existe outra coisa que o Evangelho nos dá, que é a herança. Fala comigo, herança. Romanos capítulo 8, verso 17, abra sua Bíblia. Ora, se somos filhos, quem aqui é filho de Deus? Filho amado do Senhor. Aleluia. Ora, se somos filhos, consequentemente, Romanos está nos dizendo que nós somos também o quê? Herdeiros. Herdeiro. Que mais? Herdeiros de Deus e co-herdeiro de Cristo, com Cristo. Preste atenção, o que quer dizer esse texto? Talvez você não entendeu. A Bíblia está dizendo que Jesus tem uma herança. E a herança dele é grande, irmãos. É rica. É toda sorte de bênçãos espirituais. A herança dele é maravilhosa. E lá na cruz, quando ele morre por mim e por você, e depois ressuscita no terceiro dia, ele também nos ressuscita com ele para sermos o que agora? Filhos. Sabe o que Jesus fez, em outras palavras? Ele pegou a herança dele e dividiu conosco. Você teria coragem de dividir a sua herança com alguém? Sendo ela só sua? Pois é, ele fez isso. Ele nos deu a herança rica dele. E por isso ele está dizendo para mim e para você que nós somos o quê? Herdeiros com ele. Co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos o quê? Recompensados. Você percebe que aquele povo que saiu do Egito, ele foi por um caminho do deserto. E lá eles tiveram o quê? Provisão diária, ninguém passou fome. A Bíblia fala que nem a roupa deles envelheceu. As irmãs aqui iam ficar chateadas, né? Queria tanto comprar uma roupa no shopping, não posso, porque não envelhece. A roupa não envelheceu. Agora você imagina, eles ficaram 40 anos no deserto. Enquanto eles cresciam, a roupa crescia junto. Não é impressionante isso? Havia sobre eles provisão diária, mas eles estavam vivendo como passarinhos. O alvo do Senhor para eles era levá-los para a sua herança. E a herança aqui é Canaã. Agora eu pergunto, alguém planta no deserto? Alguém planta no deserto? Não. Alguém colhe no deserto? Não. Então os crentes que estão no deserto não plantam nem colhem. Só colhe e planta quem está em Canaã. O alvo de Deus para mim e para você é te levar para a promessa, a experimentar das promessas que Ele tem para nós, experimentar das promessas que Ele tem para você. Isso é chamado, é conhecido na palavra de Deus como Canaã. Por isso tem a ver com a nossa herança. Enquanto você desfruta da herança que Cristo, daquilo que Cristo conquistou para você na cruz, você está experimentando das promessas de Deus. Agora, quem tem promessa, quem experimenta da promessa, esse faz o quê? Planta e faz o que depois? Colhe. Colhe no mesmo tanto que plantou? Não.
a colheita, ela é muito maior do que a semente que foi semeada. Por isso a Bíblia fala que Deus dá o pão ao que semeia. O que ele está dizendo? Deus está te dando a provisão diária, mas Ele também está te dando a semente para você semear. Então não come toda a semente, come para você se alimentar, porque Ele sempre vai te dar além do que você precisa para comer. Mas o que sobrar, aprende a fazer o quê? Semear. Porque depois de semear, o que vai vir? Colheita, colheita. Olha o que diz João, capítulo 4, verso 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses para a colheita, para a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E de Sarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Então, você percebe? Jesus está falando aqui a respeito da colheita de salvação. Mas ele está usando de um princípio espiritual, que é o princípio do semeador e daquele que colhe. Agora a pergunta-chave é: quem foi o que semeou primeiro? Quem que é o grão de trigo que caindo na terra morreu? Senhor Jesus. Senhor Jesus hoje, Ele é o semeador. Ele é aquele que semeou a sua vida para colher agora a igreja. Hoje nós somos o corpo de Cristo. Mas Ele te chamou e me chamou para ser, sabe o quê? Ceifeiro. O que o ceifeiro faz? Colhe. Olha que interessante, Jesus foi aquele que deu a vida, que morreu por nós, Ele plantou-se para que agora pudesse frutificar, e quando Ele frutificou e falou que os campos estão brancos, Ele te convida para receber o que agora? A colheita daquilo que Ele plantou. Quantos querem receber a colheita do que Jesus plantou? Eu quero. Você acha que a colheita de Jesus é maldição? Você acha que a colheita de Jesus é pobreza, miséria? Você acha que a colheita daquilo que Jesus plantou é algo que não tem valor, que não tem peso? De forma alguma. O que Ele plantou, né? A colheita que Ele vai trazer sobre as nossas vidas, e você vai ser o ceifeiro, é uma colheita de grandes bênçãos sobre nós. Então, o Senhor te coloca hoje na posição de ceifeiro, de colher aquilo que Ele plantou. Então nós vemos que o princípio da semeadura e da colheita, ele permanece no Evangelho. 2 Coríntios 9, 6 e 7, olha o que diz o texto. O apóstolo Paulo diz para nós: e isto vos afirmo. Se ele está afirmando é porque é uma coisa séria. Aquele que semeia pouco também vai colher o quê? Pouco. E o que semeia com fartura, com abundância também fará o quê? Ceifará, colherá. Por isso, cada um contribua com o que tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Alegria. Percebe que Deus ama certo tipo de gente, não é verdade? O amar aqui não é o amor, não é aquele amor que Deus amou o mundo de tal maneira, não. O amar aqui gosta, Deus tem prazer em quem dá com alegria. Amém? Eu quero dar muito prazer para meu pai. Pastor, eu já entendi. A Bíblia está nos ensinando que nós temos que semear. Mas qual que é o melhor momento para semear? Se você for olhar naturalmente, você vai dizer que o melhor momento para semear é na estação correta, com o terreno correto, com o solo correto, não é verdade? Com a semente correta. Só assim então é o momento de semear, mas isso é natural. Segundo a palavra de Deus, o melhor momento para semear, o principal momento para semear, são momentos de crise. Uau! Você não fica espantado, não? Momentos de crise. Vamos lembrar aqui do Egito? O Egito, o povo de Deus estava lá, e aí, quando que veio a semeadura de Deus? Ou seja, quando que Deus enviou o cordeiro? Quando que Ele plantou o cordeiro ali para aquele povo? Foi no momento de maior crise, em que havia passado juízo, peste,
enfermidade, doenças e agora a morte dos primogênitos. Ai, Deus vem e traz então a semente que é Cristo, que é o Cordeiro. E eles são livres daquele lugar. Do mesmo modo, qual é a maneira que Deus te convida? Qual que é o momento que Deus te convida a semear? Eu vou te ensinar um princípio espiritual. Os momentos de maior crise da sua vida, aprenda a semear. Pastor, mas isso não é lógico. Não, não é lógico e nem natural. Mas nós não estamos aqui para viver pela lógica. Nós estamos aqui para viver pelo sobrenatural. E olha o que Deus falou para Isaac. Eu não sei se você sabe, mas assim como Isaac foi, nós somos hoje. Porque a Bíblia fala que, lá em Gálatas 3:29, e se sois de Cristo, quem aqui é de Cristo? Também sois descendentes de Abraão, e herdeiros segundo a promessa. Então, quem que era o herdeiro de Abraão? Isaac. Então, como Isaac foi abençoado, nós também seremos hoje. Vocês estão comigo, gente? Então, olha só. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 26, verso 21. Qual é o cenário que Deus está falando para Isaac semear? Gênesis 6, 21. Vocês estão cansados? Vamos dar um glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aí isso me deu ânimo para mais uma hora. Aleluia. Tem até pizza hoje? Aleluia. Então não andei ansiosos, porque Deus já proveu a comida. Está no forno. Aleluia. Vai demorar 1h30 para assar? 2h15. Então, se assentem, se acalmem e recebam a palavra. Preste atenção. Gênesis 26, 1. Sobrevindo fome à terra. Qual que era o cenário aqui, irmãos? Crise, fome. Nós nunca experimentamos isso. Ninguém aqui falou, eu não tenho o que comer. Ninguém aqui deve ter passado por isso. A nação inteira dos Estados Unidos não tem o que comer. Não existe isso. Nós não passamos por isso. Talvez os mais antigos possam ter passado. Mas nossa geração, a geração que nós vivemos, não passou por essa crise de fome. Talvez no furacão você não encontrou água para comprar. Mas foi por um breve espaço de tempo. Mas olha só. Sobrevindo fome à terra. Além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Preste atenção. Isso aqui é um princípio espiritual. Sempre que vem a crise, eu e você somos tentados a sermos dirigidos ou a dirigir a nossa vida pela carne. Abimeleque é uma figura da carne na Bíblia. Para onde que Isaac foi primeiramente buscar socorro, abrigo? Abimeleque. E como eu disse, Abimeleque é uma figura do quê? Carne. O que quer dizer isso? Sempre que há uma crise, sempre que você está passando uma crise em casa, crise financeira, né? Uma crise talvez conjugal, uma crise com os filhos, a sua primeira iniciativa é depender de você mesmo ou da sua carne. Infelizmente. Mas você não pode ir por esse caminho, porque esse caminho é caminho de morte. Não vá por esse caminho, não dependa da sua carne, não dependa das coisas naturais. Não, eu vou fazer isso porque assim vai dar certo, porque assim vou conseguir, né? Sempre você quer dar uma alternativa, um jeito, ou um jeitinho para resolver os seus problemas do seu jeito. Mas essa não é a maneira que Deus faz. Que o Senhor te livre disso, de buscar a lógica humana, de buscar o recurso confiado em homens, de buscar a resposta nas pessoas e não em Deus. Que o Senhor te livre disso. Isaac, no tempo de crise, a primeira resposta dele foi essa. A Bíblia fala que ele foi para esse Abimeleque, que era um rei. E se você for ver, a Bíblia explica a Bíblia, mais tarde você vai entender que Abimeleque, na verdade, representa a carne, o homem carnal. Mas olha o que diz o texto. Continuando. Gênesis 26, verso 2. Gênesis 26, verso 2. Depois que Isaac foi lá para Abimeleque, quando ele chegou na imigração, ele fez igual o pai dele, Abraão. Ele mentiu na imigração. A Bíblia fala que a esposa de Isaac era muito bonita. E ele teve medo
E o que ele disse? Que ela era sua irmã. Olha, se você diz que a sua esposa é sua irmã, tem alguma coisa errada. A Bíblia fala então que certo dia o rei olhou da janela do palácio, de onde ele estava, e ele avistou a tenda, ou o local onde Isaac estava, e ele estava acariciando quem? Sua irmã. Ele falou, tem alguma coisa muito errada nessa história. Esse povo é doido. Ou é a esposa dele. E ele mandou chamar Isaac. Falou, Isaac, você me disse que ela é sua irmã, mas eu vi você acariciando ela como esposa. Que história é essa? Ele fala, eu tive medo, e por isso eu menti. Você percebe que ele mentiu, irmãos. Mentira é pecado? Sim ou não? Sim. A Bíblia fala então que esse rei decretou no seu reino que quem tocasse na esposa de Isaac seria morto. E ele se sentiu seguro. Eu pergunto, Isaac, depois de mentir, merece ser abençoado? Vamos lá, irmãos? Não. Mas preste atenção. A bênção de Deus não está ligada diretamente ao Isaac. A bênção de Deus está ligada à aliança que Deus fez com Abraão. Vou repetir para você. A bênção de Deus não está ligada ao comportamento do Isaac, que foi péssimo. Não minta. Não minta em nome de Jesus. O diabo é o pai da mentira, não minta. A bênção de Deus não está ligada ao comportamento de Isaac. A bênção de Deus, ou seja, o que Deus está olhando, é a aliança que ele fez com Abraão. Hoje, a bênção de Deus não está ligada ao seu comportamento. Por isso não é uma troca. A bênção de Deus está ligada à aliança que foi feita na cruz em Cristo. Deus está olhando para a cruz. Lá na cruz foi consumado, foi feita a aliança. A aliança foi feita pelo sangue do Cordeiro. Então, está consumado. Então agora eu posso abençoá-los, não de acordo ou com base no seu comportamento, mas de acordo com a aliança que foi feita. Aleluia. A Bíblia fala então que depois disso, Isaac saiu de Gerar, ali de Abimeleque, e ele foi orar. Homens de Deus oram. Homens de Deus dependem do Senhor. E a maneira que você mais depende de Deus é orando. Você sabia disso? Você sabia disso? Você sabia também que na Bíblia não tem nenhum mandamento, no Antigo Testamento, falando que você deve orar? Sabe por quê? Porque a oração é algo espontâneo. E Deus muitas vezes permite que você se sinta distante dele, para que você mais intensamente o busque. Isaac então, no momento de crise, foi buscar o Senhor. Todo homem de Deus, mulher de Deus, deveria em momentos de crise buscar o Senhor. Não buscar o amiguinho, não buscar o papai e a mamãe, não buscar aqueles que podem te ajudar e podem te emprestar, mas antes, buscar o quê? O Senhor, o Senhor. A Bíblia fala que ele foi orar. Sabe o que Deus falou para ele? Verso 2, Gênesis 26. Apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito. Pausa. O que Isaac estava no coração, irmãos? E para onde? Para o Egito. E eu já disse para vocês, o Egito significa o que na Bíblia? O mundo, aonde que ele queria arrumar sobrevivência para ele, ou seja, recurso, comida, aonde que ele queria viver? No mundo. Tempos de crise é quando crentes querem descer para o mundo. Isaac aponta para nós. Tempos de crise é aonde você quer depender do quê? Do mundo. E o mundo aqui, se você for ver o Egito, lá no Egito, eu não sei se você sabe, será que eu tenho tempo para falar isso para você? Prego? Vocês me dão liberdade? Irmãos, no Egito, você sabia que lá semeava? Diferente do deserto? Mas sabe como que eles semeavam lá? Hortaliças, pepinos, melancias, alhos, cebolas. Você sabe como que semeia essas coisas? Você que já trabalhou na agricultura, hein? A Bíblia fala que eles iam lá para o Nilo. Na beira do Nilo, eles semeavam essas coisas. Eles semeavam olhando para onde? Para baixo. Porque é tudo planta rasteira. Então, com o pé, eles faziam o canal aqui, que vinha do Nilo. E aqui eles, na verdade, agachados, se prostrando, eles semeavam essas coisas. Sabe o que quer dizer isso? Se você quer depender do mundo, você vai se dobrar diante do mundo.
e você só vai olhar para baixo. Mas Deus não quer que você viva assim. Deus não quer que você desça, geograficamente, descer é ir para o lugar mais baixo. Nada está na Bíblia por um acaso. Isaac queria descer. Descer é sair dos lugares altos que Deus te colocou para ir para lugares baixos. Deus quer que você viva em Canaã. Canaã, inclusive, é um lugar alto. É mais alto que o Egito. Você sabe como que é em Canaã para semear e colher? Lá em Canaã tem o quê? Figueiras, parreiras, ou árvores que produzem uva. Videira. Romãs. Você sabe o que é a característica desses frutos? Todos à mão. Você não precisa se curvar. Você só pega e traz a boca e come. É o que você está fazendo hoje com a palavra. Você pega a palavra ao dizer amém, traz para a boca e come, se alimentado. Você não tem que se curvar. Porque essa é a maneira que Deus te dá provisão, na verdade te dá colheita. Ele te dá colheita como? Com nobreza. Olhando e pegando. Vendo e pegando. Você não tem que se curvar e olhar para baixo. Mas para que houvesse colheita lá em Canaã, precisava que houvesse também o quê? Chuva. No Egito não chovia, não sei se você sabe. O Egito era regado pelo Nilo. Lá não tinha chuva, lá é deserto. Mas em Canaã, o que precisava vir para que houvesse colheita? Chuva. Então quem mora em Canaã está olhando para onde? Para o céu. Esperando que do céu venha o quê? A bênção, a chuva. E quando a chuva vier, a colheita vai ser grandiosa. Mais uma coisa interessante para você. Uma pérola. Você sabe que quando Deus mandou Noé construir a arca, Ele falou para Noé não colocar janelas que desse para ele ver as laterais. Ele não tinha janelas que ele olhava assim e via. As únicas janelas que haviam eram lá em cima da arca, onde ele só pudesse olhar para onde? Para onde, irmãos? Para cima, para o céu, para o céu. É do céu que vem a nossa resposta. É do céu que vem a nossa provisão. É do céu que vem a bênção de Deus. Então, nós hoje estamos na arca, não sei se você sabe, mas nós estamos na arca, que é a igreja. E não tem janela para você ficar olhando para o mundo. Não tem janela para você ficar olhando para as crises que estão no mundo, nos jornais. Você não tem janela para você ficar olhando para as laterais, aonde o juízo está caindo. Você só pode olhar para cima, porque é de cima que vem a nossa provisão, a nossa proteção, a nossa resposta vem do Senhor. Então para de olhar para a lateral e para de olhar para baixo. Você está em Canaã, olha para cima. A chuva vai chegar, a colheita vai vir e vai ser grande. Continuando aqui, o Senhor disse para Isaac, olha, não desça ao Egito, fica na terra que eu te disser. Pausa de novo. Tempos de crise, você é tentado a fazer o quê? Vou voltar para o Brasil. Não está dando aqui. Vou voltar para o Brasil. Tempos de crise, aqui embaixo não está dando, vamos lá para o norte. Porque lá no norte, paga mais. Tempos de crise, você só está olhando as coisas o quê? Naturais. Mas resolva orar. Resolva depender do Senhor. O que ele diz para você? Permaneça na terra que eu te disser. Permanece, fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo. E te abençoarei. Aleluia. Que promessa maravilhosa, irmãos. Olha, todo mundo pode ser contra mim, mas se Deus é comigo, eu estou feliz. Porque se Ele é comigo, acabou, irmãos. Eu venci. Na verdade, Ele venceu e me deu a vitória. Porque a ti e a tua descendência, olha a promessa não é só para Isaac. É para Isaac e para a descendência dele. A promessa não é só para você, pai de família. A promessa é para os seus filhos e os filhos dos seus filhos, até que Jesus volte. Olha só. A ti e a tua descendência darei todas as terras e confirmarei o juramento ou a aliança que fiz a Abraão, teu pai. Aleluia. Veja. Qual que é a palavra de Deus para mim e para você então? Fica na terra. Permanece. Fala para o irmão que está ao seu lado. Permanece, irmão. Permanece na terra que Deus te plantou. Fala para ele. Mas não é só permanecer. Ele vai dizer mais. Olha só.
Verso 12. O verso anterior, a Bíblia fala que Deus mandou Isaac semear naquela terra seca. Eu pergunto para você, você teria coragem de pegar a semente que você tem, colocar numa terra seca, sem chuva, com a possibilidade de perder sua semente? Teria coragem? Talvez você ia fazer o quê? Eu vou fazer comida para minha família e vamos ver até onde vai durar isso aqui. Deus proverá. Mas Deus falou o que para Isaac? Pega a semente e semeia na terra que eu te dei e que eu estou falando para você ficar nela. Essa terra que inclusive está cheia de crise. Essa terra inclusive que é seca, árida. Eu estou te mandando, eu estou te falando, estou te direcionando. Creia na minha palavra, semeia nessa terra. Olha o que diz o texto, verso 12. Semeou Isaac naquela terra. O cara tem fé, não tem não, irmãos? Porque todas as bênçãos de Deus só podem ser obtidas por meio da fé. Você tem que aprender a ter fé também. Exercitar a sua fé. Você exercita na academia, não exercita? Próximo ano já, coloca seu alvo aí do próximo ano. Muito mais você deveria exercitar a sua fé. E exercitar a sua fé é muito importante em tempos de crise. No tempo da crise, Deus está mandando, ou Deus está falando para Isaac semear na terra. Uau! E o que aconteceu? E no mesmo ano recolheu 100 por 1. Porque o Senhor o abençoava. Pausa. Por que você tem colheita? Porque a terra é boa? Porque o clima está bom? Porque a semente é boa? Ou porque o agricultor é bom? Por que você tem colheita? Por causa da bênção de Deus, unicamente por causa da bênção de Deus. Se o Senhor abençoar, acabou, filho. É 100 por 1. É o que nós precisamos hoje. Nós não precisamos dos melhores contatos, nós não precisamos das melhores conexões. Não, nós precisamos de uma coisa só. Uma coisa só. Precisamos da bênção de Deus sobre as nossas finanças, sobre a nossa casa, porque é ela que nos garante uma colheita a 100 por 1. Mas depende de algo. Depende da semente de você lançá-la na terra. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que hoje no culto chega um casal em mim e fala: pastor, nós estamos tentando aqui engravidar e nós não estamos conseguindo, o senhor podia orar por nós, nos abençoar. Fala: aleluia, irmãos, vamos orar, o Senhor vai liberar o ventre da sua esposa e vocês vão ter filhos. E eu oro por eles. Na outra semana eles vêm, eu falo: irmãos, e aí? Já aconteceu algo? Eles falam: não, pastor, ainda não. Aí eu fico em dúvida e pergunto para eles: mas marido, e aí, você está semeando? Quem tem ouvidos ouça. Ele fala: não, pastor, eu pensei que só a oração resolveria. Eu falo: não é possível, é tolo. Semeia todo dia, filho, 2 vezes por dia, até a semente romper. Amém? Aleluia. As irmãs estão falando amém? Os irmãos não vão falar nada não? Aleluia. Amém. Do mesmo modo, você que não semeia, está parecendo esse casal. Você tem a bênção de Deus, porque a bênção já foi liberada, mas o que está faltando? Semear, liberar a semente no solo. Porque quando a semente vier ao solo, de acordo com a fé que Deus te deu, você vai ver o que vai acontecer. 100 por 1. Você sabe o que quer dizer isso? Olha, Isaac, irmãos, num tempo de crise, alguém que já passou pelos momentos de crise que aconteceu aqui nesse país? 2008, no Covid também teve uma crise, uma certa crise, né? Esses momentos de crise, o que você mais queria fazer? Reter, guardar, se proteger, não mexer nas suas economias. Por quê? Você não sabe o dia de amanhã. Mas Deus está falando para Isaac o quê? Não retenha. Deus está falando para Isaac o quê? Semeie. Deus está falando para Isaac o quê? Não guarde a semente, não guarde a semente. Semeie na terra. Mas Senhor, está em crise, não tem chuva, como é que essa semente vai dar? E Deus está falando o quê? A minha bênção já foi liberada. Semeia.
A Bíblia fala que naquele ano, então, ele colheu 100 por 1. Então, ele plantou uma colheita que ela era colhida normalmente quando tinha um clima apropriado, quando tinha uma terra apropriada, ela colheria uma vez. Mas na crise, mediante a fé, debaixo de uma palavra de Deus, ele semeou e colheu 100 anos em um ano. Você tem noção do que é isso? Esse homem ficou rico demais, irmãos. Porque a bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto, diz a palavra. Esse homem ficou riquíssimo, riquíssimo, porque ele teve uma colheita de 100 anos. Olha o que Deus fez, remiu o tempo. Deus deu para ele o que ele poderia ter só daqui 100 anos. Você crê que Deus pode fazer isso com você hoje? Essa semana, você crê que Deus pode fazer isso na sua casa? Ele pode te dar o casamento que você poderia ter só daqui 100 anos, hoje. Ele pode te dar desfrutes na sua família que você poderia só ter daqui 100 anos, trabalhando com muito esforço, hoje. Ele pode te dar também uma prosperidade tal, que você só poderia ter se você trabalhar 100 anos seguidos sem parar. Hoje. Ele pode remir o tempo e o espaço. Porque Deus é o Deus do tempo e do espaço. Você percebe? Que a bênção de Deus prospera. E ela vai trazendo até a remissão do tempo. O que você talvez poderia experimentar só quando você tivesse vovô, você vai poder experimentar agora. Aleluia. O pessoal do louvor já está incomodado? Pode subir. Que o Senhor possa remir meu tempo aqui também. Como é que é? Aleluia. Aleluia. Concluindo, irmãos. Gênesis 26, 13, 14. Olha o que se diz a respeito de Isaac depois dessa colheita. Olha só. Enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou o quê? Riquíssimo. Possuía ovelhas e bois em grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. A bênção do Senhor vai produzir inveja. Perseguição. Olha o que Jesus disse em Marcos 10, 29. Tornou Jesus, em verdade vos digo, ninguém que há, tendo deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, ou campos por amor de mim e por amor do Evangelho. Qual que é o critério? Amor dele e amor do Evangelho. Que não receba já no presente século, não é quando morrer, não é quando ele voltar, mas hoje, agora, já no presente século, o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, com inveja, e no mundo por vir, a vida eterna. Promessa maravilhosa. Jesus pegou essa bênção de Isaac e trouxe ela para nós aqui, dizendo o quê? A bênção cêntupla é sobre a sua vida também. Se você deixou o conforto da sua casa para estar aqui hoje servindo o Senhor, você vai receber 100 vezes mais. Se você deixou, talvez pai e mãe no Brasil, por causa do Senhor hoje, você tem essa revelação hoje, você vai receber 100 vezes mais. Pais, mães, irmãos, campos, casas. Uau! Está vendo que o Senhor Jesus pegou a bênção de Isaac e colocou também sobre a minha vida e a sua vida. Você não vai receber 100 esposas a mais, viu? Amém, irmão? Mas você vai receber uma esposa que vai valer por 100. Amém? Aleluia? Pastor, qual foi a maior oferta que o mundo já recebeu? João 3,16. Se você está nos ouvindo aqui pela primeira vez, talvez pelo vídeo ali, pelo YouTube, ou você está nos visitando, essa é a maior oferta, que não foi dada por um homem, foi dada por Deus, pelo Pai, para mim e para você. E a base dessa oferta é o amor. Por isso a base de toda oferta, toda semente que você trouxer um dia ao Senhor, deve ser o amor. João 3,16 diz, porque Deus amou a humanidade, o mundo, ali está falando do gênero humano, a humanidade de tal
maneira, que ele fez o quê? Deu. Qual é a maior característica de quem ama? Dar, graciosamente, gratuitamente, sem esperar em troca, dar. Então, você quer expressar amor diante do Senhor? Dê a sua semente. Dê a sua semente, não só na vida da igreja, mas seja abençoador de outros lá fora. Seja abençoador de outros que estão passando necessidade. Ao ver alguém necessitado, dê para ele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, não morra, mas tenha o quê? Vida eterna. A condição então, de você receber esse amor é crer. E quando você crê, juntamente com a sua fé, vai acontecer o milagre da salvação. Então você percebe que o coração do seu pai e do meu pai é generosidade, é dar. Eu preciso te dizer, corações gratos são generosos. Vou repetir, é um princípio espiritual. Corações gratos. Se você entendeu que você não merecia nada e recebeu de graça, você tem que ser grato. E se você é grato, consequentemente você também é o quê? Generoso. Falei de muitos princípios espirituais para você aqui hoje. Espero que você tenha recebido da parte do Senhor. Por isso se coloque de pé agora. Eu gostaria que todos repetissem a oração comigo, inclusive se você já a fez antes. Recebendo a maior oferta que foi feita no mundo inteiro. A semente que Deus nos deu, de graça. Seu Filho unigênito, se tornou depois primogênito. Por isso feche seus olhos, fala assim comigo. Pai, fala mais alto. Pai, eu recebo hoje a sua oferta de salvação. O seu Filho amado, Jesus Cristo, pela fé, eu me aproprio da salvação em Cristo. Pela fé, eu creio que o Senhor morreu na cruz do Calvário para pagar a minha dívida, os meus pecados, levar a minha maldição, as minhas enfermidades. E hoje, pela fé, eu recebo filiação, sou feito filho amado de Deus. Aleluia, glória a Deus, amém?